Bom, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês, assim, olhando no gráfico, como a gente descobre o domínio contra o domínio imagem, tá? Vou tentar explicar porque, assim, que não está no quadro é mais fácil para demonstrar para vocês, né? Que é imagens já congeladas, então fica mais difícil. Então, assim, só lembrando, esse gráfico aqui, ó, ele tem esse gráfico, esse desenho desse gráfico aqui, ó, que é uma reta, ele tem a seguinte função, né? Ele é y igual a 3x mais 2. Então, essa função aqui, 3x mais 2, ela é equivalente a esse gráfico aqui, ó. Só um detalhe, tá, gente? Olhando para a função geral, nós temos o a que multiplica o x, que no nosso caso particular é 3, e o b é o coeficiente que está sozinho, ele equivale a 2. Então, o coeficiente angular é 3 e o coeficiente linear é 2. Isso aqui é bom a gente já ir se familiarizando, porque mais para frente a gente vai entender um pouco melhor sobre esses coeficientes aqui. Tá? Então, tem esse gráfico que representa essa função y igual a 3x mais 2. Então, qual vai ser o meu domínio? Anteriormente, a gente viu que o domínio ele é composto por todos os elementos do conjunto Azão, né? Conjunto A. E o contradomínio, todos os elementos do conjunto B, Bzão. E esse A e B, gente, lembrando que é diferente desse Azinho e B. O A e o B são conjuntos, aqui nesse caso, e o Azinho e o Bzinho são coeficientes da função. São coisas totalmente diferentes, tá? Só para a gente não se confundir. Então, beleza. Lembrando que função, uma forma também de entender função é o seguinte, uma máquina, tá? Eu tenho uma máquina onde eu tenho que produzir determinado produto. Para eu produzir determinados produtos, eu tenho que colocar uma matéria-prima nessa máquina. Então, o que eu coloco nessa máquina, o que eu jogo nessa máquina, nesse caso aqui, ó, foi todos os elementos de A. Então, o que eu jogar nessa máquina vai ser o meu domínio. E o que sai dessa máquina vai ser a minha imagem. E o que espera que se saia dessa máquina vão ser o meu contradomínio. Então, lembrando, o que eu coloco nessa máquina é o meu domínio, o que espera que se saia são todos os elementos de B, então vai ser meu contradomínio, e o que realmente vai sair, né, o que vai ter relação com o conjunto A, o que vai ter relação com o que eu coloquei, vai ser a minha imagem. Então, quais são os elementos que eu coloquei na minha máquina? Então, os elementos que eu coloquei na minha máquina, eles têm relação com o meu eixo x. Então, todos os números dessa minha reta x que tem relação com esse meu gráfico, com esse meu desenho aqui, ó, que nesse caso é essa reta f, ele vai ser o meu domínio. Então, como é que eu faço para saber quais são esses números? É só olhar o gráfico, né? Ou então eu vim aqui, ó, montar uma relação. Por exemplo, eu sei que esse gráfico aqui, ó, ele é infinito, tá? Essa reta é infinita, ela continua aqui para baixo, vai até menos infinito, e quando ela continua lá para cima, vai até mais infinito. Aqui apenas eu printei ela para que vocês pudessem trazer aqui como colagem, tá? Mas elas continuam. Então vamos supor aqui, ó, vamos pegar aqui da onde está, conseguimos observar. Se eu pegar aqui o meu gráfico e for traçar no eixo X, ó, eu vou ter, ó, esse ponto aqui. Se eu for mais para frente, vou ter esse ponto aqui. Se eu for mais para frente, eu vou ter esse ponto aqui. Se eu for mais para frente, eu vou ter, ó, do gráfico até o eixo X, esse ponto aqui. Se eu for aqui, ó, mais para frente, eu vou ter esse ponto aqui. E assim sucessivamente. Então, se eu for até infinito, ele vai sempre me dar, ele vai me associar com algum ponto aqui no eixo X. É claro que, vamos pegar um exemplo aqui, ó. Entre esse ponto 0,5 e esse ponto aqui, ó, eu tenho infinitos pontos aqui, que se eu traçar, eu vou encontrar o meu gráfico também. Então,
Isso quer dizer o quê? Que os números que compõem o meu domínio, os números que compõem o meu eixo x, são todos os números que compõem essa reta. Lembrando que essa reta vai de menos infinito até mais infinito. Então, vou só engrossar aqui para a gente observar. Então, o meu domínio vai ser o quê? Toda essa reta x. E que é essa reta x? A gente chama de todos os números reais. Tá? Porque a gente estuda a função dentro dos números reais. Então, quando o meu gráfico, né, ele vai do menos infinito ao mais infinito, e se eu for traçar aqui, ó, pegar ponto a ponto aqui, ó, dessa reta, eu vou ver que ela vai ter uma relação com o meu eixo x. Ó. Se eu pegar esse ponto aqui, ó, lembrando, né, gente, que uma reta é o quê? São infinitos pontos, né? Uma reta são infinitos pontos. Então vai ter sempre um correspondente aqui no eixo x. Então, meu domínio vai ser o quê? Toda a minha reta x, que é o meu eixo x, toda a minha reta x, que vai ser o quê? Todos os números reais. Então, o meu domínio de f, vai ser o quê? Os números reais, que eu represento pelo aquele R e uma barra aqui do lado. Tá? E agora, o meu contradomínio. O meu contradomínio é o que eu espero, como eu disse anteriormente, o que eu espero que saia. Então, o que eu espero que saia é o quê? Se todo o meu x tem uma relação com y, né? Se eu vim aqui, ó, quer ver, ó? Se eu pego aqui, ó, o meu x, eu vou ter uma relação com y. Se eu pego um x aqui, ó, e eu continuo tendo uma relação com y, se eu pego o meu x aqui, ó, e tem uma relação com y, eu pego aqui, ó, o meu x, eu pego o meu x aqui, ó, e tem uma relação com y, então toda a minha reta x, ela vai ter uma relação com y. Então isso quer dizer o quê? Que o que eu espero que saia também vai ser o quê? Todos os números que correspondem à reta y. Deixa eu botar uma cor aqui diferente. Gente, a gente no quadro, quando não está no quadro, fica mais difícil, né? Então, beleza aqui, ó. Então, eu tenho o meu gráfico, que ele está plotado no eixo cartesiano, que é o x. O eixo horizontal sempre vamos utilizar como x, tá? Isso é convencionado, tá, gente? E o meu eixo vertical é o meu y, certo? Então, o meu domínio, se eu quiser saber o meu domínio, é só eu olhar para o meu eixo x. Como aqui a reta ela é infinita para baixo e infinita para cima, então todo o domínio vai ser toda a minha reta x. Então vai ser toda essa reta aqui. Ó. E como essa função a gente trabalha dentro dos reais, dos números reais, então a minha reta é uma reta dos números reais. Então o meu domínio vai ser os números reais. Então o x é o que? O meu ponto de partida, né? Como a gente viu aqui, ó, x, conjunto A, ponto de partida. Aonde eu pretendo chegar, o que eu espero que chegue, é no meu eixo y. Então, x é o meu ponto de partida e o meu y é o meu ponto de chegada. Então, meu contradomínio vai ser o quê? Toda a minha reta y, que é o quê? Também são os números reais. Aqui ó, a gente está vendo ó, menos 2, menos 1,5, menos 1, 0,5. São alguns números, né? Lembrando que se a gente for fracionar aqui, ó, vamos ter outros números que a gente não está observando aqui, ó, mas a gente tem outros números aqui. Tá? Então, por isso que a gente considera a reta real, que a gente pega todos os números, né? Seja ele inteiro, seja racional, irracional e naturais. Então, ele está contemplando todos esses números aqui. Então, nossa reta real. E o meu contradomínio é o que eu espero que chegue também à minha reta real.
E a minha imagem é o que realmente sai. E o que realmente sai? Lembrando, gente, como essa reta ela é infinita, então o que vai sair aqui? Ó? De novo, se eu pegar um ponto qualquer no meu eixo x, ó, se eu pegar aqui esse 0,5, vai sair aqui, ó, tocou no gráfico, vai sair esse número aqui. Ó. Se eu pegar 1, vai sair lá em cima. Então, ó, se eu pegar infinitos pontos, se eu traçar infinitas retas aqui, ó, relacionando com o eixo y, então sempre vai ter um número correspondente no eixo y. Então, a minha imagem também ela vai ser o real. Tá?